Oi, Paulo Henrique, mais conhecido como PH. Como é que você está, meu camarada? Tudo bem? Tudo bem, PC. Então, quer dizer, tudo bem no momento como esse é até... Bom, e bem que parece eu uma falo é ironia. família, saúde, porque eu sei que o resto está muito ruim, né? Graças a Deus tudo bem, família tudo bem, dentro das possibilidades que o atual governo nos proporciona. Lembrar que aí a pandemia, como aqui também na Bahia, onde eu estou, piorou muito, né? Parece que está fechando tudo aí também, né? Aqui, especificamente em Foz do Iguaçu, nós estamos, essa semana, até o dia 8, até segunda-feira, com restrição de circulação entre as 20 horas até as 5, serviços não essenciais, apenas atendimento por delivery, mas aqui a gente tem uma característica bastante peculiar, que é a questão que nós somos uma região trinacional, né? Então, entendi. Nós temos Ainda uma tem a fronteira questão da com o fronteira, Paraguai, né? uma fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Com a Argentina permanece fechada desde março, abril de 2020. Com o Paraguai, em meados de 2020, setembro, outubro, por aí, tomaram a decisão de abrir a fronteira, abrir a ponte, e notoriamente com isso, porque há uma questão de trânsito muito grande, né, por conta do SUS, atendimento universal. Muitos brasileiros que moram no Paraguai, ou mesmo paraguaios, vêm procurar atendimento aqui no Brasil, e esse trânsito acabou dando uma sobrecarregada ainda maior no nosso sistema de saúde aqui. Entendi. E tem gente ainda que fala mal do SUS, né? É isso. Bom, nós já estamos aqui ao vivo, Paulo. Já tem aqui os companheiros internautas aqui que estão nos assistindo. Fazer aqui uma breve saudação a eles. São companheiros que toda semana acompanham aqui nosso programa, além de novos que vão se agregando. Madalena de Jesus, pensionista da Bahia. Um abraço, Madalena. Nazaré de Albuquerque, o companheiro representante sindical aqui da Bahia. Temos aqui o Carlindo Urso, companheiro da Bahia também, Alexandre Evangelista, que é diretor do Sindicato Bahia, Jaci Pedro, Rio de Janeiro, Luciano Monteiro, Carlson Gomes, Jaci Pedro de novo aqui, Célia Mesquita, pensionista aqui da Bahia, representante sindical também, Jaci Pedro, novamente aqui. Jaci Pedro está com vários acessos aqui no blog, está através de vários equipamentos aqui. Luci Fagundes, Domingos Pessoa, Mari Sanção, que é companheira diretora da FUP comigo, né, na área da Seguridade Social, Davina, companheira aposentada lá de São Paulo, Luciano Vaz, Terezinha de Carvalho, Silvio Meirelles, Climério Chaves, também lá da Bahia, Joaci Pedro, agora corrigindo a nossa falha, ele está aparecendo aqui, vai ver, não é porque tem vários equipamentos, não é porque está mandando várias mensagens aqui consecutivas aqui no chat. A Lúcia Santos, o Carlos Oriá do Ceará, diretor lá do Sindicato do Ceará, também aposentado, a Anitta Avalim, o Laerte Ferreira, do Rio de Janeiro, Arthur Ferrari, do Rio, Mário Torres, José Carlos Jesus, Cavalo Agostini, Norton, companheiro nosso, que é conselheiro deliberativo da PETOS, como você também é da Fibra, né? Está aqui o companheiro Norton Almeida, aqui, nosso conselheiro na PETOS, que me sucedeu, porque eu também já fui do Conselho Deliberativo, depois do término do meu mandato, né? Ele foi meu suplente, e hoje o companheiro está na minha sucessão, e hoje está no mandato de Conselho Deliberativo. Um abraço a você, Norton, Nilton Miranda, José Dolei, e aí, conforme vão aparecendo outros companheiros aí, a gente vai citando os nomes e fazendo a saudação. Então, um abraço a todos os internautas, né? Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo agora. No programa de hoje, o tema é relativo à mudança no comando da Petrobras, com a saída do Roberto Castelo Branco, o presidente mais entreguista que a gente teve em toda a história da Petrobras. Já vai tarde, como diz aqui no popular, Paulo Henrique, vai de retro, Satanás, não vai deixar a saudade, com certeza. E nós, do Movimento Sindical Petroleiro, Avenida Nacional, temos, com certeza,
teremos outros encontros com ele, mas é nas barras dos tribunais, porque se depender de nós vamos buscar criminalizar ele por todas as irregularidades que ele cometeu à frente da presidência da Petrobras. E agora, com a sua substituição por um general, né, o Joaquim Luna, né, que estava justamente à frente da Itaipu Binacional, empresa importantíssima, que, segundo você mesmo estava nos informando aqui, e também a gente já ouviu falar, é a maior geradora de energia, né, hidrelétrica do mundo, mas é uma empresa que não é muito conhecida dos brasileiros. E o que o Joaquim Luna foi diretor, melhor dizendo, geral da Itaipu Binacional desde setembro, e que está saindo agora, apesar de ainda ter 4 anos de mandato, mas foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir agora a presidência da Petrobras. Então, nós convidamos você, aqui o nosso convidado Paulo Henrique, que é diretor-presidente do SINEF, Sindicato dos Eletricitários de Foz do Iguaçu, e que durante esse período do Luna, à frente da Itaipu Binacional, realizou acordos, negociações em relação aos direitos dos trabalhadores da Itaipu Binacional, trabalhadores brasileiros, né, diga-se de passagem, e que hoje nós convidamos para que ele falasse um pouquinho da sua trajetória lá, à frente do sindicato, e falasse um pouquinho para a gente como foi o mandato do general Luna e o que é que a gente pode esperar dele agora à frente da Petrobras, tá certo? Então, inicialmente, eu vou passar a palavra aqui para você, Paulo Henrique, mais conhecido como PH, não é isso? Meu nome é Paulo César, o pessoal me conhece como PC, e você é o Paulo Henrique, o pessoal costuma chamar você de PH. Então, vou passar aqui a palavra aqui para PH, para ele falar um pouquinho, fazer uma breve saudação e falar um pouquinho da sua trajetória profissional e política, tá certo? Paulo Henrique, seja bem-vindo ao nosso programa semanal Seguridade e Cidadania, programa de responsabilidade da FUP, enfocando sempre os temas referentes à seguridade, previdência, saúde e assistência, principalmente no sistema Petrobras. A palavra é sua, PH. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Agradecer a oportunidade de conversar. Quero registrar aqui, antes de mais nada, a presença aqui do Robson Agostini, ou como ele está identificado, Cavalo Agostini, é um dirigente de base aqui do SINEF, um atuante dirigente de base, uma das grandes referências que a gente tem junto aos trabalhadores. E, bom, você já me apresentou, Paulo Henrique, mas eu já nem sei mais se meu nome é Paulo Henrique ou PH, porque 90% das pessoas me chamam PH, às vezes quando me chamam de Paulo Henrique, eu até estranho. E minha formação, eu sou gaúcho, formei técnico em eletrônica na escola técnica, na antiga Escolas Técnicas Federais, né, lá em Pelotas. Vim para o Paraná trabalhar na Copel, na Companhia Paranaense de Energia, que é a concessionária de energia pública, economia mista agora, né, aqui do Paraná. E isso em 1990. Fiquei na Copel até 2006, morando em Curitiba. Em 2006 eu vim para Itaipu Binacional no primeiro grande teste seletivo, porque nós aqui não temos concurso público, nós temos testes seletivos externos, procedimentos seletivos, né? Porque, como a gente vai ter que tratar também, a Itaipu não é uma empresa pública na acepção, ela é na natureza jurídica dela é uma empresa binacional, onde metade dela pertence ao Brasil, ao governo brasileiro, metade ao governo paraguaio. E quem detém essas partes são, pela parte do Brasil, a Eletrobras, 50%, entre aspas, as ações da Itaipu seriam da Eletrobras, e pela parte do Paraguai, da ANDE, né, que é o par paraguaio para a Eletrobras. Então, eu vim no primeiro grande 2006, primeiro grande teste seletivo, que foi feito em larga escala. Até então, eram feitos alguns procedimentos, mas, enfim, cada um com as suas peculiaridades, ou muito fechados, ou não tão abertos, e por uma pressão dos próprios trabalhadores, através dos sindicatos, a partir de 2006, criaram-se os procedimentos seletivos, que são amplamente divulgados, são
dirigidos por empresas contratadas para isso, com expertise e tudo mais, e com ampla divulgação e tudo mais. Bem, então, em 2006 eu vim para Itaipu como técnico de manutenção. Em 2010 eu ingressei nos quadros do Cinef como dirigente de base. Em 2013 eu assumi a cadeira de diretor administrativo. E a partir de 2019, então em primeiro mandato, assumi a cadeira de diretor-presidente. Desde 2019 também eu estou no Conselho Deliberativo, ocupando uma cadeira no Conselho Deliberativo da nossa Fundação Itaipu, que é a nossa entidade fechada de previdência complementar. E desde 2019, nós temos aqui a presença, desde março, abril de 2019, estivemos a presença do general, então, Silvio Luna, como diretor-presidente, e todo esse período em que ele esteve aqui, nós estivemos nesse atual mandato, como diretor-presidente do Cinef. O Cinef, além da Itaipu, que é, sim, a grande representação, nós temos aproximadamente 1.000 trabalhadores representados, 900 e alguma coisa. Representamos também os trabalhadores de Furnas, né, Eletrobras Furnas, que tem uma subestação de energia aqui, então que tem aproximadamente 50 trabalhadores, e também os eletricistas e pessoal administrativo da Copel, da concessionária, então, que também temos uma representação lá em torno de 60 trabalhadores. Então, essa é a nossa representação, nossa abrangência aqui é o município de Foz do Iguaçu, e aí nós temos esse é o nosso escopo. É isso. Ok, Paulinho, mais uma vez, bem-vindo. E aí a gente poderia começar a nossa entrevista aqui com você, mas inicialmente, como eu citei antes, a Itaipu, apesar de ser uma grande empresa, mas ela é meio desconhecida, né, do grande público, até mesmo de nós, companheiros do movimento sindical e dos trabalhadores em geral. Então, queria que você falasse um pouquinho aí sobre a história da Itaipu, né? Você já falou um pouco aí do início, mas era bom se você fizesse um pequeno resumo do histórico da Itaipu, como é que ela é constituída, como é essa questão de um acordo coletivo que tem brasileiro e tem paraguaio, a junção das duas legislações, se o que prevalece é a legislação brasileira ou a legislação paraguaia, ou tem um meio termo. Então, era interessante que você falasse um pouquinho sobre isso e como o sindicato faz essa representação. Ele é representante só dos brasileiros, dos paraguaios, lá os paraguaios têm um sindicato também, como é essa relação do Cinef, se tiver outro sindicato. A empresa que está lá no Paraguai, que detém 50%, ela é 100% estatal, ou é economia mista. E no caso aqui da Eletrobras, me parece que ela é economia mista, não é 100% estatal. Mas aí você fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é interessante para os nossos internautas conhecerem um pouquinho aí da história da Itaipu e de como é essa representação sindical de vocês. A palavra é sua, PH. Bom, a Itaipu é uma empresa que foi constituída em 1973 para gerir uma grande usina construída sobre um rio que faz fronteira entre dois países, Brasil e Paraguai. E mais do que uma grande obra de engenharia, né, os números da Itaipu são bastante superlativos em termos de engenharia, mas foi uma grande engenharia jurídica também. Por quê? A criação, para se criar uma empresa, aproveitando, né, com o aproveitamento de um rio que fazia fronteira, que tinha inclusive discussões de fronteira, né, e que foram então soterradas pelo lago, aí, alagadas pelo lago de Itaipu, essas questões fronteiriças, discussões fronteiriças inclusive. Por ela ser uma empresa binacional, havia uma grande questão que era, dentre outras, né, a questão dos trabalhadores. Eu creio que no Brasil nós somos uma experiência praticamente única nesse modelo, tá? O Paraguai tem uma outra empresa binacional, que é a Yacyretá, que também é uma usina hidrelétrica, montada também sobre o rio Paraná, mas que faz na fronteira do Paraguai com a Argentina.
Só que a Ciretá é um pouco diferente, porque lá as relações de trabalho e tudo mais são bem separados. Inclusive a parte de trabalho, de força de trabalho, é bem separada. Os paraguaios cuidam das máquinas da metade da usina que gera energia para o Paraguai, ainda que essa energia seja integralmente vendida à Argentina, né? E os argentinos lidam com a usina nas turbinas que geram energia para a Argentina. Aqui, na Itaipu, nós trabalhamos ombro a ombro, como se diz. As equipes técnicas de manutenção, operação, são formadas por brasileiros e paraguaios que trabalham juntos, como uma equipe única. Equipes financeira trabalha também ombro a ombro, a informática trabalha ombro a ombro, e apenas algumas áreas administrativas é que são apartadas, ainda que sejam espelhadas. Não trabalham diariamente com brasileiros e paraguaios, mas há um espelhamento de atividades. Bom, então, como eu falei, Itaipu foi criado em 1973, salvo engano, o tratado foi assinado, e montou-se, então, como havia uma legislação brasileira, CLT, e havia uma legislação paraguaia, o Código Laboral de Relações de Trabalho, juristas se debruçaram e montaram uma terceira, digamos assim, legislação, que é o Protocolo de Relações de Trabalho, onde pegou as características da CLT, do Código Laboral Paraguai, e se fundiu no Protocolo de Relações de Trabalho, que é o que, em primeira mão, se aplica aos trabalhadores da Itaipu Binacional, brasileiros e paraguaios. A representação sindical, ela é por margem, aqui que se diz, né? Então, nós, Sinef, juntamente, representamos todos os trabalhadores brasileiros, exceto engenheiros e administradores, que são representados pelo SENGE, os engenheiros, e pelo SINAEP, Sindicato dos Administradores do Paraná, do Estado do Paraná, os administradores. E no Paraguai existem aproximadamente 18 ou 19 sindicatos que fazem a representação dos trabalhadores paraguaios. E aí divididos por área regional, área territorial, por atividade, por profissão, enfim, tem uma mescla muito grande lá de representação, até porque a legislação lá é diferente. A nossa relação com os sindicatos em geral é bastante boa, nós temos uma boa penetração, uma boa conversa, um bom diálogo com todos, tanto brasileiros quanto paraguaios. Bem, então, esse Código Laboral, com o passar do tempo, ele acabou ficando, o Protocolo de Relações de Trabalho, com o passar do tempo, com as mudanças na CLT e no Código Laboral Paraguaio, ele acabou se tornando, entre aspas, obsoleto, e ele precisou ser renovado. O problema é que o protocolo, para você renovar, você tem que mexer no tratado. É uma coisa que, inclusive, passa pelos congressos brasileiro e paraguaio. Então, para isso, quando surgem situações que, por exemplo, precisam entrar na legislação trabalhista na Itaipu, ela tem que entrar através de um documento oficial. E esse documento oficial, geralmente, são os acordos coletivos de trabalho. Tá? Nós temos dois acordos coletivos separados, brasileiros e paraguaios. No Brasil, hoje, nós temos 3, um para cada sindicato, porque existem pequenas diferenças entre acordos. Mas, por exemplo, hoje o nosso acordo tem aproximadamente 90 cláusulas. Para uma empresa com 1.300 trabalhadores, pode parecer uma excrescência, uma quantidade muito grande. Mas o que acontece, efetivamente, é que muitas das alterações que ocorreram na CLT, para refletir nos trabalhadores paraguaios, porque aqui vige um princípio, em tese, um princípio de isonomia, onde os direitos dos trabalhadores brasileiros têm que ser estendidos aos paraguaios e vice-versa, ele entra através do acordo coletivo de trabalho. Então, por exemplo, insalubridade por agentes biológicos entra através do acordo coletivo de trabalho para ser refletido aos paraguaios, porque lá não tem uma legislação que trate disso. A periculosidade para agentes de segurança, por exemplo, que é uma regra nova que vige a partir de 2012, também bastaria, como ela está na CLT, bastaria aplicar aos trabalhadores brasileiros. Mas para que também seja aplicável aos trabalhadores paraguaios, ela tem que estar dentro de uma norma. Qual a norma que é utilizada? O acordo coletivo de trabalho. Então, basicamente é isso. Eu acho que, para não estender muito, com o passar do tempo, a gente vai tratando nas perguntas, aí vai tratando na conversa, vai tratando de outras questões.
Ô, Paulo, e aí é interessante esse histórico, né? Porque a gente fica sabendo dessas particularidades e acredito que hoje a maioria trabalha lado a lado, né? Brasileiros e paraguaios, não é isso? E aí, como é que o pessoal fala lá? É portunhol? Brasileiro, qual é o meio, qual é a língua que prevalece? É o portunhol, né? Na verdade, do lado do Paraguai ainda tem a questão de ter... O Paraguai é um país que tem duas línguas oficiais, né? O espanhol e o guarani. Ah, sim, então, entendi. Então, o Guarani, para nós, que falamos português, é incompreensível, não guarda nenhuma relação com português ou espanhol. Por sua vez, o espanhol, quando falado de uma forma que se queira se fazer entender, ele é bem entendível. Mas eu vou falar da minha experiência. Eu cheguei em 2006 aqui, eu achei que entendia alguma coisa de espanhol, mas no dia a dia é completamente diferente. Então, eu sempre digo isso, que quem quer se comunica, né? Nem que seja por sinais. Então, como existe a necessidade de haver essa comunicação, tanto brasileiros quanto paraguaios fazem um esforço em se adaptar. Os paraguaios, os mais antigos, quando nos primórdios lá da Itaipu, porque a Itaipu é uma empresa que nasceu grande, diferentemente, ela não veio com 10, 20 trabalhadores, 30, 40 e crescendo. É uma empresa que nasceu grande e veio enxugando com o decorrer do tempo com as suas necessidades. Então, nas primeiras admissões para o quadro da Itaipu, especificamente, os paraguaios faziam curso de português. Os brasileiros não fizeram curso de espanhol, mas os paraguaios fizeram. Por quê? Toda a formação técnica e tudo mais foi no centro de formação de operadores e pessoal de manutenção, foi feito no centro de treinamento de Furnas, em Minas Gerais. Então, e aí os instrutores eram brasileiros, em suma, né, em síntese. Então, os paraguaios precisavam entender o português. Então, eles fizeram um curso de português para se adaptar. Então, eu digo com toda tranquilidade que os paraguaios mais antigos de empresa falam muito bem o português, né? Muito melhor do que os brasileiros falam o espanhol. E aí, quando não querem se fazer entender, né, os paraguaios principalmente lançam mão do Guarani, que aí, como eu disse, salvo algum ou outro brasileiro que tenha um pouco mais de conhecimento, ele é incompreensível para patulé em geral. Aí. Ou seja, quando eles quiserem falar mal da gente, eles falam no Guarani, né? Vocês não ficam sabendo nada. Entendi. Mas vamos lá. Vamos falar agora do plano de saúde, né, de vocês, e para fazer aí uma relação com o nosso, né? Então, o que a gente gostaria de saber inicialmente, Paulo, qual é a modalidade do plano de saúde de vocês, tá? Ele é autogestão, é por uma operadora, é o RH que administra, tem uma associação sem fins lucrativos. Qual é a modalidade do plano de saúde de vocês? O nosso plano é um plano de autogestão. Ele é gerido por funcionários, por uma divisão dentro da Itaipu, né? Ele não tem terceirização para isso, são os próprios, uma equipe de trabalhadores da Itaipu que faz a gestão do plano. Ele não é um plano participativo via de regra, né? Nós temos cobertura médico-hospitalar e odontológica. Na odontologia, nós temos uma pequena participação, não há em nenhum dos casos participação mensal, de mensalidade, né? E os procedimentos são todos cobertos, em princípio, 100% pela Itaipu. Não há uma associação ou qualquer coisa nesse sentido. Aí uma equipe própria que faz a gestão. Então, PC, teu áudio está desligado. Você, não sei se falou alguma coisa. Desculpe. E o plano existe há quanto tempo? Tá. O plano, ele... aí também cabe uma situação que é a seguinte. Quando foi assinado o tratado e começaram as obras em Itaipu, Foz do Iguaçu era uma cidade de algo em torno de 25 mil habitantes. Tá? Uma região de fronteira em torno de 25 mil habitantes.
E no auge da Itaipu, da construção da Itaipu, nós tivemos aqui 40 mil trabalhadores. Então, Foz do Iguaçu era uma cidade que absolutamente não tinha estrutura para assimilar isso. Então, Itaipu veio e montou, digamos assim, praticamente uma cidade à parte. Então, ela precisou construir, por exemplo, para atendimento médico hospitalar, um hospital. Ela construiu o Hospital Ministro Costa Cavalcante, né, o HMCC, que existe até hoje, que é o melhor e único grande hospital da cidade. Aí nós temos um outro que é gerido pela, mas é bem menor, e um hospital público, que é o nosso hospital municipal. Mas, então, ela montou, construiu um hospital, contratou pessoal técnico e tudo mais. Então, todos os trabalhadores da obra, à época, e aí nessa época muitos de empresas, mão de obra contratada, como se diz, né, empresas que vieram, Itamon, Unicom, e diversas empresas que foram contratadas para a parte civil, elétrica e tal, para a montagem da usina, eles eram atendidos exclusivamente no HMCC. Eles, seus dependentes e tudo mais, eram atendidos no HMCC. Com o passar do tempo e a redução desse pessoal, né, o HMCC acabou abrindo, então ele atende hoje SUS, atende convênio, atende particular, para se sustentar, obviamente. Foi criada, inclusive, uma fundação para tocar o hospital. E houve a necessidade, nós tínhamos um escritório em Brasília, nós tínhamos um escritório em Curitiba, né? E em determinado momento, ainda na época da construção, tinha um escritório em Maringá. E nós temos alguns trabalhadores aqui na região do lago que fazem um trabalho junto ao lago, né, ao lago de Itaipu, nas cidades lindeiras aqui. Então, criou-se o plano de saúde, né, para atender esse pessoal, o PAMO. E para ter atendimento nacional, digamos assim, essa sim é uma parte terceirizada, que é o atendimento pela Unimed. Nós temos um convênio, um contrato assinado com a Unimed, onde nós recebemos uma carteirinha da Unimed, e onde é feito o procedimento, mas assim, em princípio, em Curitiba, Foz do Iguaçu e Cascavel, que é a cidade aqui a 130 quilômetros, onde nós temos uma rede conveniada diretamente ao PAMO, que é o nosso plano de saúde, bastante grande, nós não podemos utilizar a carteira da Unimed. Se utilizar, quem paga é o trabalhador, a despesa que tiver. Mas nas demais regiões do país, nós utilizamos o convênio Unimed. É isso. Você abordou uma questão aí importante da abrangência, né? Ele é a rede para que o beneficiário seja atendido nas 3 cidades que você citou, Cascavel, Curitiba e Foz. E isso. Fora das 3 cidades, você tem a Unimed, né, para fazer a cobertura. E não pode haver uma mistura, ou seja, se ele estiver fora das 3 cidades, ele tem que ser atendido Unimed. Se ele estiver nas 3 cidades, ele tem que ser atendido diretamente pela rede do plano, correto? É isso? É isso. A outra particularidade de vocês aí, que é importante, é o seguinte: você falou que a gestão é uma associação, não é isso? Não. Ela é gerida pelos próprios trabalhadores, pela própria Itaipu. A Itaipu, os trabalhadores, é uma equipe própria, pelo RH. É pelo RH, é uma gestão por RH. Isso. E aí, lógico que os trabalhadores participam, e aí a gente quer saber sobre o acordo coletivo. O regramento do plano, e até do modelo de gestão, né, por RH, ele está definido em acordo coletivo, está definido no regulamento do plano, ou em ambos? Como é que é esse... E aí, nesse caso, já que os trabalhadores participam, mesmo sendo gestão por RH, os trabalhadores participam como? Eles são indicados para gerenciar o plano, eles são diretores, como é que é essa participação? Não. Nós temos um regulamento dentro do Acordo Coletivo de Trabalho, então, em termos gerais, o plano, né, o plano de assistência médica hospitalar, ele é regrado pelo Acordo Coletivo em termos gerais. Depois nós temos um manual de procedimentos de recursos humanos, que ele é binacional, né, ele é aplicável aos brasileiros e aos paraguaios, onde tem algumas diretrizes e regulações estabelecidas lá, e tem também o regulamento do plano, tá, que faz a lista de coberturas geral, enfim, todo o regramento
é feito nesses 3 documentos: acordo coletivo, manual de procedimentos e regulamento do plano. Quanto à participação dos trabalhadores, não há participação dos trabalhadores. Nós não temos, é uma área, é uma divisão de benefícios, a RHGB, dentro da Superintendência de Recursos Humanos, e ela não tem participação dos trabalhadores. Tá? Ela não tem um conselho, não tem nada, não tem participação dos trabalhadores. Inclusive, desde muito tempo, né, a Itaipu reclama bastante dos custos, e a gente sabe que saúde é cara, né, basta ver os problemas que temos aí, inclusive em empresas privadas do setor, né, e já desde meados de 2012, por aí, a gente vem discutindo algumas coisas do plano, e, mais recentemente, em 2019, nós, no Acordo Coletivo de Trabalho, nós assinamos um termo de compromisso, onde nós nos comprometíamos a discutir o plano até meados de 2020, fomos atropelados pela questão da pandemia, né, do Covid-19, e isso acabou não ocorrendo. Então, no Acordo Coletivo de 2020, que vige a partir de novembro de 2020, está em vigência, nós assinamos novamente um termo de compromisso, onde discutiremos o plano de saúde até junho de 2021. Então, estamos, inclusive, dentro já desse lapso temporal para a discussão do plano de saúde. E aí, vocês são quantos no plano, entre ativos, trabalhadores da ativa, se tem aposentados, né, no plano, e no caso pensionista, e dependentes? Quantos vocês são no plano? Bom. E quantos o título, e qual é a classe, né, de dependentes que vocês podem inscrever no plano, né? Tá. Além dos trabalhadores e dos aposentados, nós temos as pensionistas, os dependentes legais, tá? Menores sob guarda, e tem, ainda que seja em extinção, um grupo de trabalhadores que ingressaram na empresa até 2002, que tem direito a pai e mãe no plano de saúde. Isso também decorrente de uma questão do Paraguai. O Paraguai havia essa possibilidade de ingressar pai e mãe no plano de saúde da Itaipu, atendimento. Aí foi uma discussão que teve dos sindicatos com a empresa, mas como no Paraguai foi cortado a partir de 2002, então ela é uma coisa que nasceu, entre aspas, morta, né? Os trabalhadores da Itaipu brasileira, Itaipu margem esquerda, como se diz aqui, que estavam na empresa até 2002, mantiveram o direito de incluir pai e mãe como dependentes. Para o pai e mãe tem uma característica diferente, porque há uma coparticipação do trabalhador nos procedimentos executados por pai e mãe. E desculpa, com relação às vidas, né, você perguntou aos beneficiários. Bom, então nós somos hoje 1.250 ativos, aproximadamente 1.300, 1.400 aposentados, e aí em termos de o que dá aproximadamente 2.600, 2.700, 2.800 vidas ligadas diretamente, e aí todos os agregados, que dá em torno de 4.000, 4.500 vidas de beneficiários do plano. Na parte de gestão, modelo, cobertura, o plano de vocês, né, o acordo coletivo e regramento é muito parecido aqui conosco, tá? Aí o pessoal que está, os internautas aqui que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, vão perceber que existe muita similaridade lá com o nosso plano. A outra questão que eu acho importante é o custeio. Você falou uma passagem aí eu queria que você detalhasse como é isso. Você citou que para pai e mãe, em processo de extinção, alguns beneficiários, né, têm direito, mas em processo de extinção. E para esses casos é feito um pagamento adicional, que me parece que é chamada coparticipação, ou então é um valor fixo, aí você explica. E o restante do plano, você colocou que é 100%
custeio da Itaipu Binacional. Eu queria que você confirmasse isso, porque, com certeza, isso aí é uma grande vantagem em relação aos demais planos de estatais, né? Porque a gente já andou pesquisando com Saúde Caixa, CACI, do Banco do Brasil, então, realmente, esse aí é uma grande conquista que vocês têm e vocês devem lutar muito para preservar isso. E aí, nesse caso, quais foram aí as alterações que o plano sofreu, ou que pode vir a sofrer, devido às exigências e os ataques da CGPAR, das resoluções CGPAR 22 e 23, porque você acabou de citar aí que, apesar de ter o acordo coletivo, vocês tiveram que assinar um termo de ajustamento de conduta para manter em aberto essa negociação do plano de saúde. Isso seria por causa da pressão do governo, através da Secretaria das Estatais, para poder impor a vocês, tentar impor para vocês as disposições dessas resoluções, CGPAR 22 e 23? Queria que você abordasse e aí explicasse para os nossos internautas essa questão aí. Tá. Bom, em primeiro lugar, o custeio do plano médico hospitalar para dependentes legais e para os beneficiários, né, para os trabalhadores, ele é 100% custeado pela Itaipu. Para pai e mãe, há uma participação do empregado ou do aposentado, né, que agora a maior parte que ainda tem pai e mãe no plano são aposentados, eles têm uma coparticipação, tem uma tabela de coparticipação, tá, onde tem percentuais e tudo mais. Com relação ao plano odontológico, todos participam com 2% de todos os procedimentos realizados. Tá? Então, desde consulta, profilaxia, prótese, órtese, enfim, o que for necessário dentro do tratamento odontológico, 2% do custo do tratamento é custeado pelo trabalhador, 98% pela Itaipu. Tá? Bom, só então, para deixar bem claro, não foi um termo de ajustamento de conduta. Na verdade, nós assinamos um termo de compromisso dentro do acordo coletivo de trabalho, por conta, nas palavras que a Itaipu colocou, para se discutir me fugiu agora a palavra, mas é a sustentabilidade, essa é a palavra, sustentabilidade do plano. Tá? Aí é uma reclamação recorrente, a questão do custo, como eu falei antes, né, do custo do plano de saúde e tudo mais. A gente teve algumas limitações por conta de algumas regras da ANS, né, então, e aí para se adequar a algumas coisas nós fizemos algumas limitações, como por exemplo, questão de consultas de psicologia, nós temos algumas limitações em número de sessões ano, mês, enfim, e a pressão é por conta do custo, e claro que de forma reflexa, pelas questões colocadas pela CGPAR 22 e 23. Ainda que seja importante estipular e deixar bem claro que nós aqui não somos uma empresa estatal na acepção, então nós não estamos sujeitos à CGPAR, né, porque tem uma questão de isonomia aqui, como eu falei, vige um princípio de isonomia entre brasileiros e paraguaios, né, a empresa é dividida e tudo mais. Então, a CGPAR ela não tem aplicação direta, as normas da CGPAR, né, não tem aplicação direta sobre Itaipu, mas é claro que Itaipu não é uma ilha, né, e o governo, obviamente, faz pressão, e ainda que não seja aplicação direta, de forma reflexa, é óbvio que eles tentem trazer essas normatizações para dentro da Itaipu, ainda que não chamem de norma CGPAR 22 e 23, mas com outro discurso, mas tentando o mesmo efeito, obviamente. Aí é importante você colocar isso, e esse período aí do compromisso, vai até quando? Já teve rodada de negociação? Como é que está se desenvolvendo isso aí? Tá. Em princípio, a gente, como eu disse, isso era um termo de compromisso que foi assinado num primeiro momento em 2019, né? E ele era para ser até meados de 2020 haver essa discussão da sustentabilidade do plano, visando, obviamente, aí, isso não está escrito, mas é óbvio que a empresa vai tentar forçar para uma situação
de fazer alterações e trazer a questão da coparticipação no custeio, ou eventualmente uma mensalidade. Eu acho difícil mensalidade, provavelmente eles vão forçar bastante na questão da coparticipação para médico hospitalar, né? Tem uma série de questões envolvidas aí, aposentados, pensionistas e tal, que não estão dentro do acordo coletivo de trabalho e que eu não sei bem como é que vai ser isso, vai ser discutido. A gente já fez algumas alterações, quando entrou, inclusive, esse convênio esse contrato com a Unimed para atendimento, que ele era feito pelo PAMO através de processo de reciprocidade com o plano da Eletrobras, da Copel, enfim, e que estava dando problema em alguns locais, passou-se para a Unimed, já teve algumas discussões, e isso vai, provavelmente, qualquer discussão agora também trará alguns reflexos, e é uma situação bastante complicada. Mas, assim, então, fomos atropelados em 2020 pela pandemia, não conseguimos fazer qualquer discussão e renovamos esse termo de compromisso em 2020. Então, o período é até junho de 2021. Até agora, até março, dia 4 de março, não fizemos ainda nenhuma negociação, não foi feita nenhuma reunião, inclusive estamos essa semana, ou agora início da semana que vem, nós estamos preparando um documento para encaminhar a Itaipu. Por quê? Como a gestão é feita por ela, nós não temos participação dos trabalhadores, nós não temos maiores dados disso. Nós precisamos segregar algumas coisas, analisar, levar para análise e tudo mais, de experts no assunto. A gente está, inclusive, encaminhando um expediente a Itaipu, pedindo alguns dados para o começo das conversas, das negociações que se sucederão. É isso. Ok. E aí, eu queria que você abordasse agora como é que foi a passagem do general Joaquim Luna, nesse período aí, à frente da Itaipu, no período aí de setembro, né? Quando ele assumiu, até, acho que ele ainda está, né? Não sei se ele já foi demitido, já pediu exoneração, mas nesse período aí, como foi a relação de vocês com ele? Ele interferiu nesse processo? Houve pressão? Vocês perceberam depois que ele assumiu, a relação sindical de vocês com a empresa ficou pior? Houve pressão em relação aos direitos de vocês, em relação ao acordo coletivo? Como é que você viu a passagem dele durante esse período e a influência dele ou não, positiva ou negativa ou neutra, em relação aos direitos de vocês, ao acordo coletivo e principalmente nessa questão aí do plano de saúde? Outra questão também que eu acho importante você esclarecer é que quando vocês estão negociando só para os brasileiros ou também estão negociando para os paraguaios? E aí, como é que fica a organização sindical dos paraguaios? Eles têm um sindicato? A negociação é conjunta de vocês com o sindicato dos paraguaios? Como é esse processo para a gente entender que realmente é diferente, é interessante você explicar para nós? Tá. Bom, vamos começar do fim para o começo. A representação dos trabalhadores ela é feita de forma apartada por nacionalidade. Então, como eu disse, trabalhadores brasileiros são representados por 3 sindicatos, Sinef, Senge e Sinaep, e os trabalhadores paraguaios têm algo, eu errei, eu falei 19, mas não são tantos, são algo em torno de 9 ou 10 sindicatos. 19 é na Copel, que nós temos 19 sindicatos. 9 ou 10 sindicatos paraguaios, tá? Nós temos 2 datas base. Uma data base, que é 1º de novembro, para os trabalhadores brasileiros, e uma data base, que é 1º de maio, que é para os trabalhadores do Paraguai, tá? As negociações são feitas de forma completamente separadas, nós não negociamos, não sentamos à mesa com sindicatos paraguaios e direção paraguaia para negociar, nós sentamos apenas com os representantes da diretoria brasileira, assim como os paraguaios, da mesma forma, sentam com os representantes da diretoria paraguaia. A diretoria executiva aqui, só para saber, nós temos 2 diretores gerais, um brasileiro e um paraguaio, nós temos 2 diretores administrativos, um executivo e um diretor administrativo apenas, 2 diretores financeiros, 2 diretores técnicos, 2 diretores de coordenação, e assim sucessivamente. Bem, então, como eu disse, as datas bases são separadas, as negociações são feitas de
forma completamente separada, mas tem o princípio da isonomia. Então, teoricamente, tudo que acontece, teoricamente, tá? Teoricamente, em tese, tudo que acontece no acordo coletivo paraguaio tem que ser estendido ao Brasil, e assim como o que acontece no Brasil tem que ser estendido ao Paraguai. Por isso que quando há ataques aqui, inclusive agora estamos com uma questão bastante, foi porque houve alguns cortes, algumas diferenciações na negociação do acordo coletivo brasileiro, mais para frente a gente pode conversar sobre isso, e que os paraguaios, ainda que sejam apenas em maio a negociação, a database já começou a negociação em dezembro, e está tendo alguma resistência na margem direita, né, no Paraguai, a adoção dessas medidas que ocorreu no Brasil. A gente está observando e tem contatado bastante os sindicatos paraguaios para acompanhar isso, ainda que, entre aspas, à distância. Tá? Bom, eu acho que esclarecido isso, se tiver alguma dúvida depois pode passar. Com relação ao general Silvio Luna, ele ingressou, foi nomeado em fevereiro de 2019, não em setembro, em fevereiro de 2019, 2 meses após, praticamente 2 meses após o atual presidente assumir o comando da nação, e ele trouxe 2 palavras de ordem que são bastante repetidas aqui na Itaipu. Uma delas é a questão da austeridade. Né? Então, quando ele chegou aqui, nós tínhamos, como eu disse, 3 escritórios, um escritório de representação em Brasília, que era o endereço oficial, onde tinha, acho que 2 ou 3 trabalhadores lotados lá, era um escritório apenas para ter um endereço comercial na capital federal, e, eventualmente, se prestar algum apoio aos diretores, quando eles precisavam se deslocar até Brasília para as reuniões. Havia um escritório em Curitiba, com aproximadamente 120 trabalhadores, 130 trabalhadores, onde tinham algumas divisões financeira, tal, que funcionavam a gestão dessas superintendências, diretorias e tal, funcionava em Curitiba, e nós tínhamos a sede, obviamente, aqui em Foz do Iguaçu, onde tinha a maior parte dos trabalhadores. Então, com esse discurso de austeridade, ele chegou aqui e acabou com os escritórios de Brasília e com o escritório de Curitiba. Tá? Então, a final de 2019, alguns trabalhadores se desligaram da empresa, nós temos um plano permanente de demissão voluntária, o PPDV, diferentemente das empresas em geral aí que abrem planos, né, abrem e fecham planos, nós temos um plano permanente, tá? Isso garante uma renovação bastante grande aí da empresa e tudo mais. E aí, a partir de 10 anos, os trabalhadores podem aderir a esse plano. Isso também é decorrente de uma situação paraguaia, tá? De uma situação da legislação paraguaia e do próprio protocolo de relações de trabalho. E aí que a gente conseguiu montar, então, a duras penas, conseguiu atingir esse programa permanente de demissão voluntária. Então, alguns trabalhadores, acho que em torno de 30 trabalhadores, aderiram ao PPDV e se desligaram da empresa, não quiseram vir para Foz do Iguaçu, e os outros, aproximadamente 90 trabalhadores, aí vieram para Foz do Iguaçu. Quando ele chegou aqui em fevereiro, ele já chegou com essa palavra de austeridade, e começou a fazer esses cortes, suspendeu patrocínios e alguns convênios, tá? A maioria, na verdade, dos convênios. Itaipu era uma empresa que patrocinava realmente muitas instituições, e acabou com vários convênios também, trazendo, segundo ele, todos para dentro da missão da empresa. Aqueles que estavam ligados à missão da empresa seriam mantidos, mas para verificar isso, primeiro ele fechou todos e depois foi reabrindo na sequência. E aí ele se apresentou aos trabalhadores, se apresentou às autoridades, se apresentou à Eletrobras, se apresentou, enfim, para todos, mas não se apresentou, aos trabalhadores através de reuniões com os trabalhadores, com a grande massa de trabalhadores, transmitidas online e tudo mais, mas não se apresentou aos sindicatos. Decorrido algum tempo, a gente pediu, então, para que ele se apresentasse, para que nós tivéssemos uma primeira conversa, e isso aconteceu de forma bastante rápida, bastante célere. A reunião durou pouco tempo, e a partir daí, poucas conversas nós tivemos com ele. Algumas pro forma, que são aquelas para quando entregamos a pauta de reivindicações, onde abre a conversa um pouquinho ali, mas é mais para, como se diz aí, né, para inglês ver, para aparecer na foto, tirar foto, botar no jornalzinho. Meramente protocolar. Exatamente. Então, com ele especificamente, tivemos poucas conversas. Como existe na Itaipu
uma superintendência de relações trabalhistas apenas para tratamento, uma superintendência apenas para tratar com os sindicatos, né, e que é o mesmo, o titular dessa superintendência é o mesmo desde 2010, 2012, creio eu, tá, ele se manteve, tá, é o único que vem passando aí de superintendente que vem passando todo esse período, desde a época dos governos PT até agora, né, mas que na negociação de 2019 houve a troca do diretor administrativo, ele está sujeito à direção administrativa, houve a troca do diretor administrativo. Então, o maior contato que nós temos é com o diretor administrativo, que é um contra-almirante, né, um oficial da Marinha, que é o Dr. Paulo Roberto Xavier, é o Paulo Roberto, e com ele que nós temos mais contato. Então, sempre a porta de entrada das nossas reivindicações, das nossas conversas e tal, é através da diretoria administrativa, a qual a Superintendência de Relações Trabalhistas está submetida. A outra palavra que ele trouxe, e que é muito repetida nos discursos, vocês pegarem os discursos que ele realizou e tudo mais, é a nossa gente, que vocês da Petrobras vão ouvir bastante. É a nossa gente. E muitos trabalhadores abraçaram isso, acreditando realmente que eram gente da direção da Itaipu. 2 acordos coletivos depois, a coisa já começou a mudar de figura. Então, o que nós notamos? Fevereiro de 2019, em relação aos sindicatos, houve uma desfiliação, um movimento de desfiliação muito grande, porque os trabalhadores acreditaram que se afastando dos sindicatos e se aproximando de quem dizia, de quem eles faziam parte, né, da nossa gente, teriam ganhos com isso. Com o passar do tempo, 2 acordos coletivos depois, esse movimento reverteu, e hoje nós temos um movimento muito mais de filiações, inclusive alguns que se desfiliaram lá atrás passaram a se filiar, novamente, a se refiliar, né? E hoje esse movimento é muito maior de filiação do que de desfiliação, tá? Porque esse discurso de nossa gente, ele vem acompanhado com algumas nuances que não são deixadas bem claras, né? Então, nós tivemos 2 negociações muito duras, com um pacote dito de maldades bastante grande, e que com muita conversa, muita reunião, e até nesse último, especificamente, com alguma mobilização, não greve, não paralisação, mas com mobilização, inclusive nós conseguindo, aqui da parte do Cinef, realizar assembleias presenciais, com uma participação bastante expressiva de trabalhadores, fizemos ao ar livre, obedecendo todos os códigos de sanitários, né, estabelecidos aí por conta da Covid, conseguimos realizar assembleias com um número, assim, o dobro do que em momentos onde não havia pandemia, né? Isso é um sinal claro de mobilização dos trabalhadores, tá? Então, por conta de tudo isso, nós conseguimos, entre aspas, desmontar algumas coisas, mas que, infelizmente, não conseguimos segurar todas essas maldades, e, inclusive, uma forma de afastar é que, com a Itaipu dizendo que não realizará nenhum concurso até 2023, porque onde vai ser renegociada é a data limite para renegociação do anexo C do tratado, que trata da questão financeira, de como se dá a questão financeira entre Brasil e Paraguai, né? Então, até lá não realizará nenhum teste seletivo externo ainda, nenhuma contratação apenas emergencial, casos pontuais. Os novos trabalhadores estão submetidos a regras diferentes dos que hoje estão na Itaipu. Então, alguns direitos, algumas conquistas nós conseguimos ainda assegurar para os que estão na empresa, mas que os novos não vão, quem ingressar na Itaipu, pelo menos até 2023, não terá direito. Paulo Henrique, já vi que não foi muito tranquila, né, a passagem do general aí, e talvez essa sua depoimento seja fundamental. Talvez não é fundamental, porque para que o pessoal nosso aqui não fique alimentando muita esperança em relação à passagem dele aqui, até porque tem um histórico aí da participação dos militares na Petrobras, no período do regime militar, onde, contraditoriamente, quando o povo sofria com tortura, com falta de democracia, na Petrobras havia um aumento dos investimentos, né? De forma que é um período de crescimento na empresa. E aí os trabalhadores
desse período tem essa imagem, né, essa nostalgia, vamos chamar assim, de que agora, com o militar assumindo a frente da Petrobras, a situação seja melhor ou menos pior do que na gestão do entreguista mor Castelo Branco, mas ficar claro pelo depoimento de vocês que a situação aí também não foi muito tranquila, não. Houveram ataques mais duros em relação ao sindicato, conflitos, né, nesse período, Paulo Henrique, ou só foi mesmo um endurecimento na negociação? E aí tem uma questão que também nós ficamos em dúvida, é o seguinte: pegar um exemplo prático, digamos que na negociação agora, eles avancem, como está previsto lá na CGPA, para aumentar a participação de vocês no plano, né? E eles botam isso como condicionante para fechar o acordo, etc. E aí, se as assembleias, né, acabarem aceitando esse condicionante e ter esse retrocesso no acordo de vocês, como é que fica a parte dos trabalhadores do Paraguai? Eles estão no mesmo plano. Se vocês assinarem isso, como é que fica a situação deles? Vai abranger eles ou não, ou isso vai criar um impasse para o lado deles, né? Era importante você explicar. E também, resumidamente, dizer assim, olhando o acordo de vocês antes e durante a passagem do general, houve retrocesso no acordo de vocês, fazendo esse balanço? Bom, primeiro a questão dos ataques aos sindicatos. A reforma trabalhista foi bastante cruel com os sindicatos em geral, né? As alterações da CLT e tudo mais. Bem, o fim do imposto sindical para o Sinef especificamente não foi tão impactante, porque nós tínhamos a prática de, aos filiados, e nós sempre tivemos, historicamente, um percentual de filiação bastante elevado, digamos assim, né? Então, nós tínhamos a prática de devolver aos trabalhadores a parte do imposto sindical que cabia aos sindicatos. Então, 60% da verba recolhida dos trabalhadores, do dia de trabalho, era devolvido aos trabalhadores, que era a parte que cabia aos sindicatos. Os outros 40% era dividido e não vinha para o sindicato, né? Então não havia. Então nós só retíamos, na verdade, o imposto sindical de quem não era afiliado, que era um percentual relativamente pequeno. Na parte financeira, o ataque é óbvio, né? O interesse, e aí não é da gestão da Itaipu, é do governo federal, do governo posto, né? É uma diretriz desse governo acabar com qualquer resistência. Está se vendo agora o que aconteceu lá com os professores que em redes sociais criticaram o governo Bolsonaro e estão sendo sujeitos a processos administrativos para averiguar isso e provavelmente tentar puni-los. Então, qualquer resistência, venha de onde vier, esse governo não admite, né? Bem, e os sindicatos, dentro das relações laborais, obviamente, é quem mais apresenta resistência. Então, claro que eles vão, de uma forma ou de outra, tentar, de qualquer forma, minar isso. E atacando a parte financeira, fora a CLT, as alterações da reforma trazidas pela reforma trabalhista, todo é bem-vindo, né, para isso. Bem, no caso do Sinep especificamente, também do Sengi e Sinaep, o que acontecia é que nós tiramos a contribuição assistencial, a taxa negocial, né? Todo ano tirávamos isso, e era o que representava um percentual bastante grande do financiamento dos sindicatos, principalmente aqui do Sinep. O que aconteceu, né, é claro, sujeito à carta de oposição e toda aquela situação, de forma bastante clara, bastante transparente. O que aconteceu é que, com a mudança da CLT e com a mudança do texto do acordo, que foi muito discutido e que foi moeda de troca e que não tínhamos como segurar isso, né, até por uma falta de entendimento dos trabalhadores, né, que muitos acabam não entendendo o sindicato dentro da necessária dimensão que tem, né? Nós tivemos que ceder algumas alterações na parte que tratava da taxa assistencial, e a Itaipu faz uma interpretação disso de forma bastante sui generis, e ela exige
exige a autorização expressa do trabalhador, né, o que não era exigido até então. Então, isso praticamente é questão de pandemia, questão de movimentação e tudo mais, praticamente nos alijou o recolhimento da taxa assistencial. Nós temos 2 taxas assistenciais represadas. Isso, para o nosso orçamento, representa, é bastante significativo. Então, isso tem nos trazido, sim, algumas dificuldades financeiras, e nós já estamos fazendo ajustes e teremos que fazer mais, inclusive, onde talvez não gostaríamos de fazer, né, até por conta da ideologia do que entendemos ser o sindicato e por defender trabalhadores. Mas é uma coisa que a gente ainda está discutindo e que teremos que tomar algumas medidas, sim. Com relação à questão da participação, isso em nenhum momento ficou claro, isso é um entendimento que nós temos, isso a Itaipu nunca colocou, e no termo de compromisso simplesmente não fala que é para colocar participação, coparticipação, mensalidade, nada. Ela fala em sustentabilidade do plano. Como que é a sustentabilidade? É isso que a gente vai discutir, tá? Existem abusos de usuários? Nós somos, como eu falei, mais de 4 mil vidas. Um ou outro abuso é óbvio que existe, né? E não tem, isso aí é natural. Mas então, eu acho que a forma também de fiscalização deve ser aprimorada, né? E aí a gente vai ter que trabalhar nesse sentido. Vamos pegar os dados, vamos ter que trabalhar. Vamos tentar oferecer toda e resistência que nós pudermos à questão de coparticipação, é óbvio, né? Ela já existe, mas aumentar essa coparticipação ou estender ela para o plano médico hospitalar não é uma coisa que está no nosso radar. Tá? O estabelecimento de mensalidade também não é uma coisa que está no nosso radar e também não traria grandes efeitos dentro da Itaipu em si, porque a discussão não é de... E depois a gente vai tratar um pouquinho sobre o orçamento da Itaipu, que eu acho que é bem interessante e bem importante. Não é a questão disso que... Não é o custo do plano não está trazendo problemas ao orçamento da Itaipu. Óbvio que como eu falei, plano de saúde, tratamento médico hospitalar odontológico, são coisas caras efetivamente, absolutamente, para qualquer empresa, inclusive empresas privadas estão enfrentando sérias dificuldades com isso, mas não é uma coisa que reflita no orçamento da Itaipu de forma muito pesada. Se houver mudanças, em princípio, pelo princípio, né, da isonomia que vige aqui na Itaipu, entre brasileiros e paraguaios, em princípio deveria, sim, qualquer alteração trazida aqui ser levada aos paraguaios. E isso é uma coisa que a gente vai ter que necessariamente discutir também com os paraguaios para ver qual a disponibilidade deles ou a disposição deles de promover essas mudanças. Qualquer mudança trazida ao Brasil, seja de coparticipação, tem que ser estendida ao Paraguai. Se continuar lá, teoricamente tem que continuar aqui, e isso a gente vai ter, que é uma das questões que a gente vai ter que discutir. Até por conta desse imbróglio todo que está acontecendo com o acordo coletivo do Paraguai, até eu enviei mensagem para o meu par paraguaio lá recentemente, ele ainda não me respondeu. Ontem também tivemos a perda de um dirigente do maior sindicato lá do Paraguai, que foi bastante sentida por todos, e isso também deve estar provocando reflexos lá, né? E ele ainda eu não obtive resposta ainda se o acordo já foi aprovado ou não. Até semana passada não havia sido aprovado, tá? Então, tudo isso vai estar dentro do bojo da discussão que tem que se estabelecer até junho de 2021, e é o que nós estamos sujeitos a discutir. Nós sempre discutiremos, sempre estaremos dispostos a discutir. Efetivar mudanças ou não, a gente vai, dentro do possível ou não, estabelecer e discutir com os trabalhadores em assembleia, enfim, o que é possível e o que não é possível. É isso. Ok, PH. Nós já estamos aqui com 1h03 de programa, né? Passou rápido, né? Um instante passou a nossa entrevista aqui, o nosso programa. Eu queria caminhar para a finalização, fazendo aqui as últimas perguntas, depois passar também para as perguntas dos internautas e depois as considerações finais, tá? Então, eu queria primeiro concluir o seguinte, em cima da questão aí do retrocesso no acordo, se vier essas propostas para cima de vocês, e como isso tem o princípio da isonomia, se a Assembleia dos Trabalhadores aprovar e lá não aprovar, isso vai estabelecer um impasse, né? E aí, talvez vocês nunca tenham vivido uma situação como essa, né? Mas estabelecendo um impasse significa voltar para a mesa de negociação, e se
E se o impasse continuar entre um lado, o brasileiro concorda ou o Paraguai não, ou vice-versa, provavelmente isso vai levar a um dissídio, se as partes concordarem, ou a necessidade de realizar uma greve, né? Mas aí depois, se você quiser, você comenta, porque eu acho que, para vocês aí, pelo histórico que você falou, seria uma situação inédita, né? Bom, para a gente caminhar para o final, eu queria que você concluísse o seguinte: como é que você analisa o período do Luna, né? Qual o balanço que você faz do período dele aí na Itaipu? Qual a sua opinião sobre ele? Ele é um nacionalista? Ele é um cara que defende o patrimônio público? Ou seja, aquele militar que já do passado? Ou isso não existe? Ele está hoje dentro da realidade que a gente vê hoje, de uma visão neoliberal, capitaneada pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, e que todos esses militares que estão hoje estão seguindo esse caminho, abrindo mão, inclusive, do seu dever constitucional, né, que é defender o patrimônio público e a soberania nacional, né? E para concluir mesmo, qual é o futuro do Cinef? Quais são os projetos de vocês? Qual é o planejamento de vocês aí para os próximos anos? Lembrar que o ano que vem nós teremos eleição, né? Para presidente, governador. Como é que vocês estão vendo aí o ano 2021, 2022? Como é que vocês projetam aí esse futuro e a atuação de vocês? Paulo, tem algumas perguntas aqui no chat, mas as que estiveram aqui até agora não foram exatamente sobre o nosso tema, tá? Eles falaram, sim, de plano de saúde e tal, mas... tem um agora aqui do Hélio, o companheiro Hélio, que é nosso companheiro lá do Rio Grande do Sul, o Hélio Rigoli, ele pergunta o seguinte: podemos acreditar que este pessoal de farda verde ou tenha os mesmos interesses que o pessoal da farda laranja, os petroleiros? Então, fica aí. Eu não sei a cor da farda de vocês, mas se é azul, não sei. Também é o mesmo interesse dos companheiros da farda de vocês aí? Passo a palavra para você, Paulo. A questão da negociação, né? Se eventualmente houver uma negociação, me parece óbvio, e para mim é óbvio, né? Não sei se a diretoria da Itaipu também entende assim, que tem que ser estendido aos trabalhadores paraguaios. Esse é o entendimento do Cinef, né? De nós do Cinef é esse o entendimento. Deveria necessariamente abranger também os paraguaios. Só que, historicamente, nós não conseguimos, a Itaipu não admite, e não se entende muitas vezes por quê, uma mesa binacional. Ainda que seja uma empresa binacional, a mesa jamais foi binacional, ela sempre é por margem, né, por nacionalidade. Então, é uma das questões que, se houver isso, vai haver um impasse, e aí os desdobramentos serão aqueles que a gente entender necessários, digamos assim. E aí não dá para antecipar aqui o que faríamos, porque não sabemos exatamente do que vai acontecer, mas lançaremos mão de tudo que tiver ao nosso alcance, obviamente, para defender os interesses dos trabalhadores. Essa é a nossa função princípio, é isso que nós trabalharemos nessa linha, sem dúvida nenhuma. Bom, com relação ao Silvio Luna, né, ao general Silvio Luna, ele é um oficial já bastante experiente, né? Ele veio do seio das formações dele, ele tem acho que 2 pós-graduações, alguma coisa assim, sempre ligadas às escolas militares, né, Estado-Maior e tal, do Exército. E já foi ministro da Defesa, né, lembrando isso, ele já foi ministro da Defesa no governo Temer, e assumiu a Itaipu durante o governo Bolsonaro. É uma questão controversa e até, não sei se controversa ou dicotômica, né? Que é a questão do nacionalismo que havia, né, durante o governo militar e que, como você bem disse, né, os colegas petroleiros, talvez alguns ainda lembrem bastante disso, tragam aí no DNA isso, mas que esses generais, né, que eram das Forças Armadas ainda durante o governo militar, né, que já eram militares nessa época e que deveriam trazer isso, né, nesse momento parece que não se vendem, mas entregam esse nacionalismo a
a um outro propósito, tá? Trocam isso por outro propósito. Eu vejo, e aí é uma análise individual, uma opinião minha, eu vejo o general Silvio Luna como, ainda que general, um bom soldado, né? Aqueles que tarefa dada é tarefa cumprida. Ele pareceu bastante isso aqui na Itaipu, ele veio com algumas recomendações e com algumas tarefas, né? Por entendimento de que talvez a nossa gente dele tinha muitos direitos, né? E nós entendemos que são conquistas, algumas delas a duríssimas penas, enfrentando pessoas que vieram antes da gente, que enfrentaram tanque do exército na barreira, enfrentaram bala de borracha, enfrentaram tudo isso, né? E que foram conquistados, então nada foi dado de graça, né? Tudo que está aqui são conquistas. No entendimento deles, são direitos demais, né? Então ele veio com um propósito, uma determinação, tá? Com uma tarefa de reduzir isso, e ele, em 2 acordos coletivos, ele veio bastante pesado. Até fazendo isso, assim, se o entreguista, né, como você bem disse, Castelo Branco, foi retirado, né, foi defenestrado da Petrobras, é porque, com certeza, alguma das diretrizes, tá, ele deixou de cumprir, né, dada pelo governo. Então, acreditem, eu não acredito que, pelo pouco tempo que o general Silvio Luna esteve aqui, se for dada essa tarefa, ele vai deixar de cumprir. Então, não esperem nenhuma melhora. Eu acho que no atual governo, qualquer mudança, em princípio, é para pior. Tá? Então, não esperem um horizonte limpo e ensolarado. Tá? Não esperem isso. Apenas esperem uma continuidade, e a tarefa que foi dada e que não foi cumprida, agora, tarefa dada, será tarefa cumprida. Pelo menos ele vai trabalhar nesse sentido. Tá? Isso me parece óbvio e não tem como afastar. Que mais? Ele ele chegou aqui, na verdade, e aí eu acho que a questão do orçamento da Itaipu é muito importante, porque o nosso orçamento é feito em dólar. O orçamento da Itaipu, por ele ser binacional, ele é feito em dólar, estabelecido em dólar. O que aconteceu com o dólar desde o início do governo Bolsonaro? Disparou. Então, o que acontece? Isso representa, em reais, uma grande sobra de dinheiro. Grande sobra de dinheiro. Então, a Itaipu, no anexo C que eu falei, que vai ser renegociado até 2023, tem que ser renegociado até 2023, ele estabelece que o dinheiro da Itaipu é para pagar o pessoal, pagar a dívida, que hoje representa aproximadamente 60% do orçamento da Itaipu, e que vai extinguir, a dívida será quitada em 2023, por isso a renegociação, né? O que vai acontecer? Então, o preço da energia de Itaipu ele é baseado no orçamento. Então, quanto que Itaipu gera no ano, tem uma medida garantida de energia, uma entrega garantida de energia, que eu acho que é em torno de 75 bilhões, mil milhões de megawatts, e o orçamento da Itaipu é dividido e é estabelecido o valor da tarifa em dólar. E aí, o que aconteceu quando o Silvio Luna chegou aqui? Com o dólar subindo, dinheiro sobrando, ele pegou esse dinheiro, cortou realmente alguns custos, né, que ele entendia necessário cortar, o discurso da austeridade, e aplicou fortemente na região, principalmente. Tá? Mais de 2 bilhões foram investidos aqui na região de Foz do Iguaçu. Itaipu está financiando a construção da segunda ponte com o Paraguai, está financiando a extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, que vai ser objeto de concessão agora, já, né, em breve será objeto de concessão, ainda assim estamos ampliando a pista, né? Nós, contribuintes, né, brasileiros, estamos pagando com a conta de energia, nós estamos financiando essa obra em Foz do Iguaçu. Investiu em ciclovias da cidade, está investindo em duplicação de rodovias, muitas até fora da região, enfim, está um programa de investimento brutal aqui. Por conta disso, populismo, né, ele acabou recebendo comendas da Câmara de Vereadores, foi agraciado com um título qualquer da Prefeitura de Foz do Iguaçu, e a população de Foz do Iguaçu, simplesmente, se hoje ele se candidatar a alguma coisa aqui em Foz do Iguaçu, ele é eleito com 90% dos votos.
Mas é um populismo porque, na verdade, pouca gente sabe que esse dinheiro está sendo pago por nós mesmos, por conta da conta de energia. O dinheiro da Itaipu, em síntese, não poderia ser aplicado nisso. Tá? O orçamento da Itaipu é para o que está estabelecido no anexo C. Tá? E isso é um desvio do orçamento. Né? É uma sobra de orçamento que deveria voltar ao Tesouro se não fosse utilizado. Né? E que não volta porque é aplicado aqui em obras que, como eu repito, não, teoricamente, né, em tese, não poderiam ser realizadas pela Itaipu. E aí, muita gente cobra, por exemplo, o diretor-geral mais longevo que nós tivemos aqui, que foi Jorge Samek, que foi indicado ainda no primeiro governo Lula e ficou até o final do governo Dilma, ele não tinha essa prática. E todo mundo cobrava, ficou 12 anos aqui e não fez uma ciclovia, e agora em 2 anos Silvio Luna fez tudo isso. Né? Mas, na verdade, o que acontece? Quem investia na região e nessas obras estruturantes e tudo mais era o governo federal, né? Como tem que ser. E aí havia, sim, uma influência política bastante grande nesse sentido, até da própria direção da Itaipu. E agora ele está fazendo diretamente. Então, os louros estão vindo para a pessoa, né? Vieram para a pessoa, não para a instituição em si. Então, eu acredito que seja um populismo, e agora, na Petrobras, eu não sei como é que vai se dar isso, porque o orçamento da Petrobras é infinitamente maior que o da Itaipu, inclusive, se for aplicadas essas regras de austeridade e tudo mais, provavelmente vai tirar leite de pedra, vai tirar dinheiro não sei de onde, e onde que vai ser aplicado isso. Então, basicamente, é isso. Pela frente vocês vão ter pedreira, né? Grandes desafios, grandes problemas. Esperamos, assim como nós aqui, que vamos ter muitos problemas, que a gente passe por esse processo fazendo a resistência, né? Tentando manter os nossos direitos, nossos acordos coletivos. No nosso caso, nosso acordo coletivo vai até 31 de agosto de 2022, né? E aí, ou seja, em pleno processo eleitoral. E esperamos que lá em 2022 a classe trabalhadora unida e com influência suficiente sobre o povo brasileiro como um todo, a gente consiga virar esse jogo, mudar esse governo que está aí. Paulo, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, estamos com 1h17 programas, vamos caminhar para o encerramento. Vou querer aqui só responder as perguntas dos internautas, que não tem a ver com o tema, mas os companheiros participam e aí a gente responde sem problema nenhum. Domingos Pessoa, ele pergunta se a gente paga boleto ou desconto em folha. Aqui a empresa está tentando empurrar o boleto, quando no nosso acordo coletivo garante o desconto em folha. Só existe uma exceção hoje, que é no novo plano, o plano Petros 2, porque o sistema do Petros 2 ainda roda numa plataforma roda numa plataforma mais nova, enquanto que os planos anteriores rodam na plataforma mais antiga. E aí o Petros 2 tem problema de sistema, de interface com o sistema de informática da empresa, porque aqui, no nosso caso, não sei de vocês, os descontos em folha no plano de saúde são feitos para os aposentados e pensionistas, são feitos através da folha de benefício, pago pela fundação, né? Então, para o plano antigo, né, isso ocorre normalmente, mas para o plano novo ainda tem esse problema e que, portanto, o pessoal está pagando por boleto. Apesar que, no ano passado, a empresa se aproveitando daquela decisão do INSS de acabar com os convênios, né, das fundações, do INSS com as fundações, a empresa decidiu, no caso Petrobras, acabar com o desconto em folha e empurrar o boleto. E aí, no boleto, a coisa complica, porque no acordo coletivo a gente tem um limite de desconto, no contra-cheque você fiscaliza, acompanha isso. No boleto é complicado, e a empresa ultrapassa desse limite, e aí é o maior problema para o orçamento dos aposentados e pensionistas. Então, respondendo aqui o Domingos, era para todo mundo estar descontando por boleto, Domingos, desculpe, em folha. E o boleto somente para o caso do Plano Petros 2 de forma provisória, porque vai acabar esse ano e vai ser implantado o desconto em folha. Existe uma excepcionalidade no acordo coletivo, que são aqueles procedimentos que não seguem o limite da margem,
do limite máximo dos 13%, que é o caso da coparticipação do benefício farmácia e do plano 28, que é o plano para quem tem acima de 21, 24 anos. Aí, nessa parte aí do pequeno risco, que é chamada coparticipação, ele não tem limite dos 13%, e aí, se precisar, pode emitir boleto. Mas lembrando que todos esses descontos, seja boleto ou não pode ultrapassar 40% da margem líquida legal, né, que está definida em legislação, em decreto. Então, se a Petros, ao descontar o boleto e com os outros descontos que você tem no contra-cheque da Petros, somando, está ultrapassando os 40% do líquido, tem que fazer uma notificação à Petros e, se for o caso, se continuar até buscar uma ação judicial, porque tem um limite legal dos 40%. O outro companheiro aqui, o Edilon Massal, está dizendo o seguinte: PC, estou muito preocupado, sou do Petros 2. 10 de fevereiro eu recebi o boleto de R$750. Em 10 de março, outro no valor de 550. Daqui a alguns dias, não sei como pagar. Bom, aí, como nós já tínhamos dito, a Petrobras, desde janeiro, além do pagamento da AMS normal, está descontando valores anteriores do saldo devedor. E aí, Marçal, pelo que foi acertado nas últimas reuniões, a partir de março, a empresa deveria parar com os descontos do saldo devedor e só fazer o desconto normal. Pelo que você está informando, o valor de março já foi menor do que o de fevereiro. Então, é um caso aí que a gente tem que analisar. Você tira uma foto do seu contra-cheque, manda para a gente, né? Tem o número de WhatsApp que você pode enviar, entre em contato com a FUP se precisar, e manda a cópia desse contra-cheque, entra com o sindicato, em contato com o sindicato, se for da Bahia, é o meu sindicato, se não, qualquer outro sindicato, e a gente vai avaliar, porque é um caso específico. Mas, como eu te falei, o boleto, a tendência é não ter mais no Petros 2, e com relação aos descontos, até sair os extratos novos, para que o pessoal possa conferir o saldo devedor e ver se esse saldo devedor é devido mesmo, se a pessoa não pagou, não deverá haver novos descontos, só os descontos normais, até que hajam extratos novos, vocês possam conferir os extratos e verificar se o saldo devedor existe e qual o tamanho disso, e depois disso, antes de descontar, ainda haverá uma negociação do parcelamento desse saldo devedor. É o que ficou discutido e definido com a Petrobras, através da sua área de RH. O Hélio Libório, já respondemos aqui, ao companheiro Hélio Libório. Tem aqui ainda a Tânia Letícia, dizendo o seguinte: a questão é que os boletos continuam sendo cobrados com valores arbitrários. As reclamações não se têm feito, parece que não há uma fiscalização quanto a isso. É o que eu falei, boleto é muito difícil da gente fiscalizar, e a empresa, na nossa opinião, não cumpre nem o limite da MS, que é os 12% do benefício líquido, nem o limite legal que a Petros teria que cumprir, que é os 40%, somando todos os descontos, seja a MS, seja empréstimos, etc. Então, a exemplo do companheiro, se estiver ultrapassando de 40% do seu líquido, notifique a Petros, e, se ela não corrigir isso, ação judicial. E, independente disso, tem essa negociação que nós estamos fazendo, e se esses valores que estão descontando, seu Fátima, como eu informei antes, são referentes não só à contribuição, ao desconto normal, mas o chamado saldo devedor, isso deveria estar suspenso agora a partir de março, até a apresentação dos novos extratos. Então, verifique aí o que aconteceu com você. Agora, como eu disse, no boleto é complicado. Então, aí, nesse caso, como não tem o registro no contra-cheque, a única forma para você e o companheiro anterior, para verificar o saldo devedor, é ir no extrato da MS, que existe, que é independente do contra-cheque, para você verificar lá no extrato o que você utilizou, o que está acumulado no saldo devedor, e você verificar se existiu aquele despesa e se esse desconto é devido. Lembrando que esses extratos atuais são muito ruins e que a gente cobrou da empresa a elaboração de novos extratos e que ela se comprometeu a apresentar os novos extratos a partir de março. Então, vamos continuar acompanhando para buscar resolver esse problema que eu sei que está afetando os aposentados pensionistas, principalmente aqueles que estão pagando através de boleto.
E, por último, a Lúcia Santos disse o seguinte aqui: gostaria de entender esses descontos absurdos entre Petros e AMS, como o adiantamento do 13º, os descontos foram um grande risco, 1997, e plano 28 foi de 958. Como eu disse, Lúcia, até fevereiro, além do desconto normal do grande risco, por exemplo, que é o seu caso, e do plano 28 que você tem, ela deveria ter descontado só os descontos normais, sem descontar o que está acumulado no saldo devedor. Então, para você saber exatamente, por exemplo, no valor aí de R$ 1.927 do grande risco, você tem que saber quanto é que você paga do grande risco normal, sem estar contaminado com descontos atrasados do grande risco, que eventualmente estejam acumulados no seu saldo devedor. Para isso, nós temos um simulador que está disponível no sítio eletrônico da FUP e que a gente disponibiliza também. Você coloca aí o seu telefone aí no chat, se for WhatsApp, que eu envio esse simulador para você, ou então você entra no sítio eletrônico da FUP, vai lá e procura o simulador, acessa o simulador e lança lá o seu benefício PETS, mais INSS, a sua idade, a idade do companheiro que você tiver, dos filhos até 21, 24 anos, e se forem maior, se eles estão no plano 28, que é o simulador, vai calcular o seu valor total no grande risco, vai comparar com esse valor, que eu acredito aqui, à primeira vista, que não vai ser esse valor de 1927, e que esse valor de 1927 está somado a valores do grande risco anteriores que a empresa acumulou, lançou no seu saldo devedor. E, como eu te falei, para verificar se esse saldo devedor está correto ou não, temos que aguardar os novos extratos e, portanto, se estiverem errados, você vai ter a oportunidade demais de retificar isso e cobrar a devolução. E, com relação ao plano 28, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Então, pessoal, são essas as perguntas que houveram aqui no nosso chat. Estamos respondendo hoje, apesar de essa não é a temática do programa. O programa hoje era conversar aqui com o Paulo Henrique, conhecer o plano dele de saúde, que em muitas coisas é similar ao nosso, processo de negociação, principalmente no período do general Joaquim Luna, que passa a ser agora o presidente da PETS, para que a gente tenha já uma ideia e se prepare para esse novo momento na Petrobras, para saber se os ataques, os problemas que nós estamos enfrentando no nosso plano de saúde vão ter uma melhoria, se vão estancar ou se vão continuar ou até piorar. E a minha conclusão aqui, depois da conversa aqui com o PH, é que, no mínimo, vão continuar. Como eu disse, PH, o general obedece ordem e, ao que parece, o processo de ataque aos trabalhadores, infelizmente, vai continuar, mesmo com a saída do Castelo Branco, o presidente mais entreguista da história da Petrobras. Paulo Henrique, te agradeço muito e passo a palavra para você, para as suas considerações finais, para a gente poder encerrar o programa. Então, PC, rapidamente aqui, eu só quero dizer que uma das grandes conquistas do Sinef, da classe trabalhadora representada pelo Sinef, foi um acordo, exatamente, que a proposta da Itaipu, depois que o Sindicato dos Administradores aceitou a proposta, depois que os engenheiros aceitaram a proposta, e que o Sinef permaneceu na negociação, rejeitando a proposta ainda, e depois isso acabou sendo elastecido a todos, mas é um acordo até 2022, até outubro de 2022, né, então nós não teremos negociações em 2021, e um compromisso assumido, já que legalmente não poderíamos estender mais que 2 anos o acordo, de que pela renovação do acordo até 23, que é a data mágica aí da renegociação do anexo C, que é da base financeira do Tratado de Itaipu, entre Brasil e Paraguai. Dizer que os descontos em folha aqui, com relação ao plano, são da mesma forma que aí, através dos ativos na folha, e não há desconto por boleto, e dos aposentados e pensionistas através da folha de benefícios da Fundação Itaipu, da FIBRA. Dizer ao Adailton, que colocou ali uma pergunta com relação à política de preços.
enquanto tivermos Bolsonaro no poder, e essa é a grande pergunta que eu também me faço enquanto consumidor, né, é quando que essa política vai mudar, porque está difícil andar de carro, ser transportado, né, via de regra. Então, enquanto Bolsonaro estiver aí, ele é que vai determinar, e isso não passa com certeza pelo general, né, ele vai cumprir a ordem recebida do Planalto, Paulo Guedes e da dupla dinâmica Paulo Guedes e Bolsonaro. Das considerações finais, para ser bem breve, quero me colocar à disposição. Eu participei recentemente de uma reunião com onde estava do conselho da FUP, e onde estava o José Gabrielli, e onde ele fez uma análise de conjuntura, e foi uma aula. Então, acho que sempre, todo dia que a gente participa desses eventos, é um grande aprendizado, e da nossa parte aqui do Cinef, a gente fica à disposição dos companheiros petroleiros para o que entenderem possível, contar com o nosso auxílio sempre, e a solidariedade da classe trabalhadora é constante e absolutamente inafastável. Então, tem toda a nossa solidariedade, o que entenderem necessário que nós possamos auxiliar, estaremos aqui sempre, já nos colocamos à disposição desde já. No mais, agradecer a oportunidade, desejar muita sorte e muita luta aos trabalhadores petroleiros, que são pessoas de luta, trabalhadores de luta constante. Então, muito obrigado novamente e um bom dia a todas e a todos. Valeu, PH, nós que agradecemos. Um bom mandato ainda que você tem pela frente. Força aí para enfrentar as dificuldades e esperamos que em 2022 a gente consiga virar esse jogo a favor da classe trabalhadora. Aos nossos internautas, mais uma vez, o nosso agradecimento pela audiência, pela paciência de nos acompanhar aqui em mais um programa Seguridade e Cidadania, sempre todas as quintas às 10 horas. Uma boa tarde, um bom almoço, um bom final de tarde a todos e todas, e até a próxima oportunidade, até o nosso próximo programa, sempre às quintas-feiras, 10 horas. Seguridade e Cidadania é um programa de responsabilidade da Federação Única dos Petroleiros. Um abraço a todos e todas. PH, mais uma vez agradecendo sua presença. Até mais e até a próxima.